Você já jogou uma pedra na casa de marimbondo? Já fez isso? É um alvoroço, né? E você tem que sair correndo, porque senão eles vêm ferroar mesmo. Parece que foi isso que o Rodrigo Mocelin fez quando ele postou no seu canal uma apresentação de um pastor adventista de nome Arilton, né? Acho que é assim o nome dele, Arilton, um pastor que apresentou por muito tempo, não sei se apresenta ainda, um programa na TV Novo Tempo, que era chamado de Bíblia Fácil. Detalhe, esse pastor, ele é o mesmo que tem um vídeo aí em que ele ensina como você fazer uma oração para reconhecer Ellen White como espírito de profecia. É o mesmo pastor. É o mesmo pastor que certa vez foi questionado se, já que a igreja adventista crê nos dons, segundo afirma uma doutrina, né, que é só para inglês ver, se além de Ellen White tinha outro profeta ou profetisa na igreja adventista. E ele afirma de forma categórica que somente Ellen White, na igreja adventista somente Ellen White. E aí esse pastor fiel, como destacou o Rodrigo, ele, então, menciona um caso de alguém que iria ser batizado e não conhecia o espírito de profecia, Ellen White, ou não estava expressando uma fé ali. E o Rodrigo Mocelin só mostrou isso, simplesmente. Não forjou nada, tudo bem que ele usou um vídeo de uma outra pessoa, mas não forjou nada, não adulterou nada, fez suas críticas, a sua avaliação. E qual era o papel dos apologistas adventistas? O papel seria defender o Arilton, defender aquilo que ele fez, porque, afinal de contas, essa exigência é interna, adventista. E aí começou aquilo que eu costumo dizer que é a forma dupla dos apologistas adventistas agirem, é o seguinte: ou eles desqualificam os críticos, dizendo que não conhecem nada, e alguns fizeram isso, ou eles também atribuem má intenção aos críticos, dizendo que distorceu. Mas como ficou muito claro ali, o que eles fizeram foi criar uma cortina de fumaça com mais afirmações, mais leituras e desqualificar o Rodrigo Mocelin por não conhecer outras coisas. Ora, se tem um problema ali, não é com o pastor Rodrigo Mocelin, mas sim com o pastor adventista. Os apologistas deveriam falar com ele, não é? Aí veja, nós temos defensores como Leandro Quadros, Michelson Borges, que vão agora tentar diluir isso com, mas os pensamentos oficiais da igreja, isso, aí vem outro e tenta também dizer que não é bem assim. E aí o que é de fato que nós estamos vendo? Exatamente isso. O Rodrigo Mocelin acertou uma pedrada em cheio na casa marimbondo, eles estão todos alvoroçados, irritados, né? Porque mostrou a fragilidade deles. E não tem como fugir disso. E tem entre esses um apologista adventista sétimo dia, a qual eu tenho respeito, porque assim, em matéria de apologética, esses outros adventistas, eu respeito eles como pessoas, mas não a defesa deles. Agora, esse que eu vou mencionar agora, do canal Intelectus Podcast, o Davi Caldas, ele tem tentado trabalhar uma perspectiva de um adventismo mais sola escritura, ou um adventismo que se desdobre mais sobre a escritura e menos em Ellen White, né? Eu tenho dito que esse é um esforço fútil, enganoso, para ele, né? Ele está nadando contra a maré, é um adventismo marginal, né? Ele quer trazer para o centro, mas não adianta. E aquilo que ele tenta apresentar é simplesmente mais complexo, por quê?
Porque ele vai dizer que aquilo que o pastor Arilton fez não é oficial. E então é o seguinte, e agora? O que nós fazemos, os que estão do lado de fora? Um pastor conhecido, adventista, reconhecido, apresentou programas da TV e ele fala aquilo e vocês brigam com o Rodrigo. Então, por exemplo, o próprio Davi Caldas, ele deveria fazer um vídeo criticando o Arilton. E se tem alguns meios lá na igreja deles, eu não sei, denunciando por ensinar heresia. Mas a gente sabe que não é o caso. Então, o esforço desse defensor adventista é um esforço marginal contra a maré. Essa é a realidade. Mas, para finalizar este assunto, está num cartão de uma certa associação, aquela associação pode fazer isso ou não, isso é regional, isso é local, é opcional, pronto. Isso é independente. Por quê? Porque a Igreja Adventista possui 28 crenças fundamentais, crenças oficiais, tá? E a crença de número 18, intitulado O Dom de Profecia, essa crença diz o seguinte, então veja, para uma pessoa ser adventista, ela tem que concordar com as crenças adventistas. E nessa crença adventista está aqui o título, tá? O dom de profecia, e assim explica a crença. Abre aspas para a Igreja Adventista. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual devem ser provados o ensino e a experiência. Então está aqui, vou colocar aí para você dar um pause, eu até grifei aí, olha aí, está o nome de Ellen White numa crença oficial. Acabou. Então é nesse livro aqui que eles, até o Leandro Quadros, né, recomenda muito esse livro, mas eu já postei algumas incoerências aqui desse livro, mas não vem ao caso agora. Então, observe que a crença oficial está o nome de Ellen White. Então o que vocês têm que brigar é, ou tira o nome de Ellen White aí, até mesmo, não precisa esse artigo aí. Se a crença, quer ver? Ó, acho que é a crença de número 17, crença de número 17, ou isso, a crença de número 17 já menciona os dons e ministérios. Então, todos os dons que vocês acreditam que devem continuar, isso aqui só foi, essa é a minha leitura. A crença 17 é só uma introdução para abrir a crença 18 no espírito de profecia de Ellen White. Só isso. Porque a igreja adventista ela não é uma igreja continuista, nem pentecostal, nem possui experiências manifestadas. Não existe. Eu conheço adventistas, pessoas ótimas por sinal, pessoas que são sinceras e aparentemente estão crendo realmente em Jesus. Já fui em culto adventista, respeitei todo o ambiente, fui lá para assistir o que eles ensinam, mas assim, é óbvio, é claro, já assisti algumas coisas que não têm manifestações dos chamados dons que eles dizem que continuam. Então aqui, na verdade, é só uma forma de abrir uma possibilidade para o dom de Ellen White, que é ser o dom de profecia, né? Bom, mas observe, esse artigo 18 não precisa. Tira Ellen White, então, daí, já que vocês creem no dom de profecia, muitas pessoas podem ter os dons, não é? Agora tira, só que não vão tirar, porque Ellen White é papisa. O espírito de profecia está encarnado na igreja adventista. É verdade, eu vou dizer aqui, é verdade, eu concordo até com o Davi e com outros adventistas.
Vocês não precisavam de Ellen White. Não precisavam. Certo? Essa é uma crença que talvez é a responsável por outros erros. Afinal de contas, vocês passam mais dando explicações sobre o que ela disse em visão, em profecia, inspirada, enfim. Não importa se não é canônica, mas é inspirada. Se é inspirada, ela está acima de qualquer intérprete. Então aqui nós vemos uma defesa que não faz justiça à realidade das crenças oficiais adventistas. E a reclamação de vocês, apologistas marimbondos, bravos com Rodrigo Mocelin, é uma revolta que não se justifica. Eu acho que vocês deveriam sim poupar o Rodrigo, agradecer. E se vocês estão dizendo que não é isso que ele colocou, então corrijam o pastor adventista que ele apresentou ali. Pronto. E tire aquele papel lá e comecem a lutar por essa reforma aqui e tirar o nome de Ellen White. Eu costumo dizer duas coisas. A doutrina do juiz investigativo e Ellen White. Tira isso que vocês vão caminhar tranquilo. Mas não, né? Precisam de Ellen White, porque não existe a igreja adventista sem Ellen White, até porque essa utopia, essa imaginação, essa fantasia de que é uma igreja remanescente, precisa desse chamado espírito de profecia. Agora, se o espírito de profecia é a marca da igreja remanescente, esse espírito vai permanecer com a igreja até os últimos dias. E como é que ele permanece na igreja? Que sejam fiéis à palavra. Pronto, esse é o espírito de profecia. Mas vocês querem encarnar em Ellen White esse espírito de profecia. Assim eu quero parabenizar aqui o pastor Rodrigo por ter acertado em cheio, né, uma pedrada na casa dos marimbondos. E que Deus ilumine e que Deus alcance o coração daqueles que continuam escravizados a uma doutrina enganadora como essa. Que Cristo ilumine a todos. Deus abençoe.